Olá, Ares, tudo bem com vocês? Arianos e Arianas, sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Vou começar aqui, Ares, pela energia que vai influenciar esse período para vocês, como que a energia ela vai se desenvolver. Ares, esse período para vocês é um período que vai retratar comprometimento, a responsabilidade que você coloca em uma situação ou numa relação. Porém, essa energia, ela também pode trazer uma conexão com uma outra pessoa, na qual essa conexão ela pode estar gerando para vocês um possível crescimento. Pode ocorrer tanto essa conexão na parte profissional, pode ser uma conexão afetiva, uma conexão com um membro da família, onde vocês criam mais afinidade, mas que essa conexão ela se torna algo forte e algo importante para vocês durante esse período. Porém, as coisas no decorrer do caminho, elas podem ser tratadas de uma maneira confusa, né? Assim, como tratar de uma maneira confusa que eu quero dizer? A relação ela pode começar a ficar meio confusa, ela pode começar a sair, né, daquilo que foi criado inicialmente e começar a se transformar para um outro sentido. O que eu quero dizer com isso, Ares? Imagine só, você começa um relacionamento com alguém, é um relacionamento que traz aquela tranquilidade, segurança, porque você tem em mente que encontrou uma pessoa à altura, uma pessoa que te respeita, uma pessoa que cuida de você, ou uma pessoa que se encaixa dentro daquilo que você estava buscando. Só que, com o decorrer dos dias, você começa a ficar confuso ou confusa, porque a pessoa ela muda o comportamento, ela altera o comportamento drasticamente. Relações profissionais. Você começa uma parceria ou você se une a uma outra pessoa no seu próprio trabalho para tentar ali desenvolver alguma resolução de uma demanda de trabalho, de um projeto. Só que pode ser tanto por parte de vocês quanto por parte dessa outra pessoa. Conforme vai passando os dias, a relação começa a sair de um relacionamento profissional e começa a se tornar um relacionamento de interesses. Só que eu quero que vocês entendam que apenas uma pessoa vai estar consentindo esse sentimento ou esse desejo, a outra parte não. Então se começa uma aliança com um determinado objetivo, só que de repente no meio do percurso a situação se altera de uma maneira muito radical. E pode envolver sentimentos. Só que é importante ressaltar o quê? Uma coisa que começa com muita intensidade, mas que ao longo dos dias começa a, vamos usar esse termo, a minguar. As coisas começam a não fluir. E com as energias complementares aqui, Ares, pode haver questões de saúde influenciando. Muitas vezes alguém descobre um diagnóstico ou a pessoa já tem um diagnóstico, então a questão da saúde da pessoa faz com que ela tenha essas alterações. É como se vocês a curto prazo não se sentissem muito seguros a partir do momento que isso acontece. Eu vejo vocês buscando informações, possivelmente investigando as coisas para tentar entender o que aconteceu, porque algo se alterou aqui.
mas eu vejo finalizações. Então tem algo que vai se encerrar e vocês precisam tratar isso com uma certa maturidade. Então, cuidado para não se manterem muito ingênuos em relação a uma situação. Existe alguma finalidade aqui que vai acontecer. Então, as coisas elas vão começar de uma maneira muito intensa, mas elas vão mudando conforme a situação vai se desenvolvendo. Vamos ver com o espiritual, Áries. Com a energia espiritual, fala que vocês têm um conhecimento avançado sobre a vida, sobre as relações que vocês já tiveram, sobre experiências. Então, você tem esse conhecimento, você sabe exatamente o que você quer e como lidar com determinadas pessoas ou situações. Só que eu sinto que tem alguma questão que o espiritual está dizendo que está voltada à submissão. É como se o espiritual estivesse dizendo, bom, a sua submissão nessa situação impediu a sua resignação. A sua submissão nessa situação impediu de que você transformasse algo, porque você não pôde usar todo o conhecimento que você tinha, ou você não utilizou desse conhecimento diante dessa situação. Vamos entender um pouco mais. Eu vejo situações que envolvem recursos, tanto a nível financeiro, quanto também em aspectos que envolvem a estabilidade. Pode envolver quesitos de familiaridade também. Então, possivelmente, vocês vão estar lidando com situações que se desenvolvem nesse sentido. A princípio, as coisas se mantêm bem equilibradas, né? Então, não há uma falta. Alguma coisa vem se mantendo ao longo do tempo. Se vocês estiverem lidando com a energia do Sagitário, vocês podem estar tentando construir algo neste período, ou tentando ao menos conciliar as coisas um com o outro. Porque existe essa interação, esse desejo de concretizar aqui. Só que parece que tem alguma coisa que acontece. A sensação que eu tenho aqui, Áries, é que realmente tem alguma coisa que vai sair fora de uma ideia, fora de um sentido. A princípio, alguém se mantinha muito resistente ou estava tentando controlar aquilo que estava sentindo. Vocês podem estar lidando com o leão. Mas parece que vai ter alguma frustração aqui ou alguma insatisfação. Porque possivelmente alguma conquista não deu certo, ou se tratou a situação acreditando que o outro era ingênuo ou ingênua em relação a tudo que estava sendo feito, em tudo que estava sendo praticado aqui. Vocês podem estar lidando com o elemento água, Câncer, Peixes ou Escorpião. E há um desejo de se sentir bem, se sentir feliz diante disso tudo. É interessante porque eu realmente sinto que alguma coisa começa, né, ou está muito recente,
mas começa de uma forma muito boa, de uma forma muito amável, de uma forma muito amigável, ou se é uma parceria que exala sucesso. Existe o conciliar das coisas, mas ainda há alguma frustração. E é bem provável que ocorra alguma discussão entre vocês e alguém de Terra, Touro, Virgem ou Capricórnio, ou exista duas energias que discutem porque estão disputando um território, né? Pode ser uma disputa por território, uma disputa por ganhar porque existe uma competição, então alguém que quer ganhar essa competição, quer ter pontos aqui. Só que não vai funcionar. Vocês podem estar lidando com gêmeos também. Mas eu realmente sinto que se alguém estava se mantendo muito submisso a outra pessoa, ou alguém estava tentando jogar um charme, porque assim, as relações, elas começaram de uma forma muito intensa, porém havia interação, entrega, doação, dependendo da situação. Então havia toda essa movimentação. Só que parece que no meio do caminho alguma coisa frustra. Ou alguém tenta conquistar uma outra pessoa, exercer um certo seduzir, um certo encantamento sobre uma outra pessoa. Só que só uma pessoa está correspondendo, a outra não. É como se a partir disso entrasse algum estado competitivo. O que antes era uma coisa boa, uma coisa harmônica, vira meio que uma inimizade ou vira uma guerra entre uma pessoa e outra. E eu vejo muito uma questão de ataque e defesa. Pode se tratar também de arrependimentos, como se alguém sentisse que está carregando uma culpa e fosse tentar de alguma maneira se redimir ou se desculpar aqui. É bem possível que alguém vai tomar uma atitude impulsiva de tentar mudar as coisas e isso vai gerar uma certa confusão. Então, por exemplo, Áries, você começou um relacionamento com alguém. Só que aqui eu não vejo um relacionamento construído de anos, tá? Por exemplo, 10 anos, 7, 10 anos, 15 anos. Aqui são relacionamentos que estão naquela fase de um ano ainda, ou até menos, recente. E as coisas, elas começaram muito bem, né? Ambas as pessoas aqui estavam experienciando o melhor do início do relacionamento, só que alguma coisa mudou, alguém ficou frustrado. E agora a pessoa está agindo totalmente diferente, parece que entrou numa energia de competitividade, de quem é melhor, quem ganha mais, quem faz mais, tem alguma coisa de poder aqui no meio envolvido também. Relações profissionais, pode ser que alguém confundiu as coisas com um colega ou uma colega de trabalho. Havia uma boa interação entre ambas pessoas conversavam muito bem, formavam uma boa parceria, uma boa equipe, só que alguém confundiu as coisas, talvez começou a se apaixonar pela outra pessoa, começou a se interessar pela outra pessoa, só que a outra pessoa não estava correspondendo. Pode ser vocês, né? Vocês não estavam correspondendo a essa outra pessoa. E agora a pessoa ela entra no pé de guerra com vocês. Como se tentasse de alguma forma atacar vocês, ocupar vocês. É como se realmente a energia ela mudasse radicalmente aqui. Se for uma questão de família, havia muito elogio, muito prestígio, muito cuidado, essa pessoa estava fazendo tudo por vocês. Só que de repente o humor dessa pessoa mudou e agora essa pessoa fica te atacando, fica te culpando, te cobrando pelas coisas
na vida deles não estarem dando certo. Só que vocês, ou a outra parte, podem estar tentando acionar o plano espiritual quando tudo isso começa a acontecer. Ou para pedir força, ou para pedir ajuda, ou para pedir intercessão. Pode haver uma discussão também entre vocês e a energia de Aquário. Porque vocês podem estar tentando de alguma forma colocar eles contra a parede, tentando confrontar eles de alguma forma, e isso gera uma discussão. Eu sinto que vocês vão ter bastante clareza em relação às pessoas da sua conta. Retomando aqui, Áries, vocês me desculpem, minha voz aqui tá falhando, mas vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente, existe aqui uma condição na qual vocês vão ter toda a verdade, toda a clareza do que está acontecendo, das coisas que estão se desenvolvendo. Tudo bem? É como se não restasse mais dúvidas para vocês. E eu sinto que se havia alguma ilusão, se havia alguma insegurança, isso, o fato de ter uma clareza, isso vai posicionar vocês de uma forma diferente na situação. Isso vai fazer com que vocês busquem ter um melhor equilíbrio e até para que vocês se concentrem no que realmente importa. Talvez houvesse uma dificuldade de olhar uma situação com clareza, ou você estava evitando enxergar que realmente havia algo de errado ali, só que você ganha essa clareza de alguma forma. Vocês me desculpem, Áries, pela voz, ela começou a falhar aqui, mas eu não quis interromper a leitura de vocês, tudo bem? Fala sobre apegos. E muitos vão se dar conta que em alguma situação havia alguma codependência ou alguém não estava agindo de maneira coerente. Aqui fala que os apegos, eles estavam causando negação, eles estavam causando algum tipo de cegueira. Então eu tenho tanto apego nessa pessoa, eu tenho tanto apego nesse estilo de vida, ou eu tenho tanto apego em determinadas coisas, que eu acabo não conseguindo enxergar com clareza como realmente é. Eu não consigo ver a realidade, porque o apego é muito maior. Então isso pode se tratar de codependência emocional, pode ser apego em algo material também. Então eu tenho tanto apego naquilo que eu não consigo olhar aquilo com realidade e me desfazer do que é necessário. Então tem essas questões se desenvolvendo para vocês durante essa semana, tudo bem? Então é isso, Áries. Muito obrigada. Se cuidem. E eu vejo vocês na próxima leitura e me desculpe novamente pela voz, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau.